Nos últimos dias, a elite política brasileira e, para nossa surpresa, também a elite do judiciário, começou a discutir um projeto anti-Magnitsky, como está ali na chamada da Globo News. Supremo e Lula articulam lei anti-embargo estrangeiro, né? Obviamente estão motivados pela Magnitsky. Aí o Enio faz uma ponderação que eu acho que é muito pertinente. Ora, Globo News, agora é super normal que os ministros do Supremo tentem aprovar uma legislação em causa própria? Cadê o Otávio Guedes? Dizendo que isso não é a pauta das ruas, como ele falou sobre anistia. E fica alardeando o tempo, não, mas as ruas. Oi, e é pauta das ruas? Lei anti-embargo? Cadê Natuza Neri? Dizendo que o Supremo age sem transparência, aprovando medidas de forma acelerada e sem debate público, e que o Supremo é uma instituição super fechada, como ela disse sobre o Congresso, durante o embate sobre a PEC das prerrogativas. Cadê o Valdo Cruz, Flávio Oliveira, Mira Leitão? Impressionante que quando o absurdo parte do Supremo, esses jornalistas não conseguem emitir uma mísera crítica. E notem, até agora, nenhum desses jornalistas deu um pio sobre o ministro Gilmar Mendes tocar uma ADPF que vai dificultar o impeachment de ministro do Supremo, que quem estava movendo é a solidariedade do Paulinho da Força. Quando é o Congresso, é blindagem. Quando é o Supremo, aí é democracia. Lei anti-Magnitsky cria comissão para avaliar sanções estrangeiras como as de Trump. Matéria longa, trouxe os principais momentos para a gente entender. Embora inspirado na decisão de Flávio Dino, de agosto, que ficou conhecida como o bloqueio dos bloqueios de ativos no Brasil por ordens unilaterais vindas do exterior, o projeto de lei não determina o bloqueio imediato do cumprimento de qualquer sanção. Tem que passar aí por um colegiado, de pessoas muito célebres e inteligentes. Na avaliação das autoridades envolvidas nas discussões sobre o projeto, isso poderia servir como salvo-conduto e transformar o Brasil em um território livre para quem toca o terror, traficantes internacionais e outros tipos de criminosos atingidos por sanções como a Magnitsky. Porque assim, o cara toma a sanção. A sanção não já tá valendo. Calma, tem que ver. Tem que ver se o que é que os iluminados no Brasil vão decidir. Daí a criação do colegiado, copiado do modelo europeu, de acordo com fontes que tiveram acesso à minuta, o projeto determina que toda e qualquer sanção só poderá ser adotada ou descartada por decisão dessa comissão, que terá representantes do Judiciário, do Executivo, o Parlamento, da PGR e da AGU. Eu não sei para quem ninguém do Judiciário, eu não sei para quem alguém, sabe, do Parlamento, PGR. Eu acho que podia ser uma decisão do Supremo. Monocrática. Acabou. Eu nem acho que precisa ter lei. Eu nem acho que precisa mais de Constituição. Eu acho que eles são melhores do que a Constituição. Assim, bancos e empresas teriam que consultar a comissão antes de aplicar sanções, ficam de fora desse arcabouço tratados internacionais ou de instituições multilaterais às quais o Brasil seja ligado, como a ONU, né? Instituições globalistas aí podem empurrar sem medo de ser feliz, porque esse tipo de decisão jamais alcançaria, né, alguém da elite política, econômica e jurídica do Brasil. Aí vem o Estadão. Lei Magnitsky. Gilmar diz que bancos têm entendido que sanções dos Estados Unidos não são aplicáveis no Brasil. Bom, tá falando, não é? Uma fala complicada. É como se ele estivesse dizendo para o mundo que a lei no Brasil não vale, ou seja, os bancos estariam descumprindo o que se espera, o que pode colocar os bancos numa situação que talvez o Departamento de Tesouro, a FAC e outros grupos aí queiram punir, multar, sancionar. Eu sei que a fala do ministro Gilmar Mendes foi a seguinte: até aqui, os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento, disse a jornalistas, depois de participar em evento em Lisboa. A Renato pergunta, né? Mas e aí, a Febraban concorda com isso? Uma fala como essa pode gerar repercussão internacional. E eu até adianto, essa fala gerou. Tanto que você vê, né? Aliado de Eduardo Bolsonaro, deputado republicano, pede explicações ao Tesouro sobre sanções contra Moraes. O deputado republicano dos Estados Unidos, Rick McCormick, enviou uma carta ao Departamento do Tesouro com questionamentos sobre o cumprimento das sanções impostas pela Magnitsky contra Moraes. O documento, ao qual a coluna teve acesso, é datado de 1º de outubro e também direcionado à Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, que é a OFAC. O parlamentar, que tem relação com Eduardo Bolsonaro e outros nomes próximos ao ex-presidente, questionou, por exemplo, quais são as obrigações específicas que se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos, quando o ministro sancionado permanece ativo na Suprema Corte do Brasil. Entre as perguntas de McCormick ainda está se o OFAC emitirá orientações para governos aliados, organismos multilaterais ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade diante dessa situação extraordinária. Vai ficar de braço cruzado? Vai fazer o quê? Ups. Aí, Renato, traz mais algumas ponderações. O deputado americano quer saber quais obrigações passam a valer para bancos, fundos e gestoras dos Estados Unidos com exposição no Brasil. Quer também entender como lidar com a chamada exposição indireta, decisões judiciais e regulatórias que carregam a assinatura de alguém que entrou na lista Magnitsky, e levanta a questão central: como impedir que instituições financeiras caiam em descumprimento de sanções apenas por seguirem ordens legais brasileiras? Na sequência, ele pede que o Tesouro se reúna com a SEC
A SEC é uma espécie de CVM deles, né? É uma espécie de CVM. Não é, é um pouco diferente, mas tome a CVM como exemplo. O Federal Reserve e o FSOC, o Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira, para medir o impacto sistêmico dessa situação inédita, também pressionam a OFAC a ampliar o alcance e orientar organismos internacionais como o FATF e o IOSCO, além de governos aliados, para que haja uma resposta coordenada. O recado não é apenas para bancos. O alvo se estende a fundos, gestoras e todo o ecossistema financeiro, que ainda insiste em tratar risco de sanção como um detalhe técnico. E tudo isso no dia que, em Brasília, o mercado finge não notar a tentativa de criar uma comissão para relativizar as sanções da Magnitsky, como se fosse possível negociar com a lógica do sistema financeiro internacional. Será mesmo que, se o Departamento de Tesouro for para cima de uma Constituição brasileira, o sistema financeiro internacional fala: não, eu não estou nem para os Estados Unidos, aqui não está valendo? Eu acho que a tendência não é essa, né? E aí, como eu tinha comentado, né, na introdução, quem fala demais, às vezes acaba dando bom dia a cavalo. Pelo menos esse é o ditado que eu aprendi. E segundo a Bela Megali, o parlamento americano, aliado de Eduardo Bolsonaro, se sentiu motivado a se movimentar por conta da declaração de Dilma Mendes. Ali, ó. A declaração de Dilma Mendes motivou carta de deputado dos Estados Unidos sobre sanções contra Moraes. A declaração de Dilma Mendes foi o estopim de uma carta enviada pelo deputado republicano dos Estados Unidos, Rick McCormick, ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, perguntando aí como é que anda, né, o cumprimento da Magnitsky. Na quinta, em um evento em Lisboa, Mendes disse que o entendimento dos bancos brasileiros é que a Magnitsky não teria efetividade sobre as instituições nas operações em território nacional. Após a declaração, Eduardo Bolsonaro, nosso fritador de hambúrguer, procurou o McCormick, que é seu aliado dos Estados Unidos, e articulou a iniciativa. Mais uma do Eduardo, fala dele, viu? Mais uma do menino Eduardo. Ele não para, viu? É ele e ele de novo.